Oi, som. Tá bom? Alô, som. Eu com esse. Alô, som. Alô, som. Eu vi assistindo lá, eu vi que eu ainda, mesmo tentando colocar, tinha hora que eu virava, não ficou boa. Não estou muito ainda familiarizado com ele. Até a 7ª aula a gente consegue. Então, gente, nós vamos recordar aí um pouquinho, né, da aula passada, aproveitando fazer dar uma rebobinada, e a gente não conseguiu assim fazer a análise, né, que a gente propôs. Então ficamos para hoje em relação ao nosso primeiro ponto. Pode seguir? Então, gente, vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente abordou foi primeiros missionários que vieram ao Brasil, certo? E falamos sobre missionários, sejam eles católicos romanos, não é isso? E protestantes. Então, falamos aí sobre como eles agiam, né? Como esses primeiros missionários agiam, sejam eles católicos ou protestantes, tá? Lembrando que no descobrimento, né, na chegada dos primeiros portugueses ao que seria Brasil, nós tivemos aí ainda o protestantismo estava surgindo, né? A reforma protestante ainda aconteceria a partir de 1517, né? Logicamente, como a gente conversou, muita coisa vem anteriormente, outros protestaram antes mesmo de Lutero, mas o que foi marcado e entrou para a história é a reforma lá com Lutero, as 95 teses, certo? Então, a partir daí, o que vocês que vieram lembram que a gente chegou a pontuar? Quais seriam como eles viam os nativos, como eles agiam? O que vocês lembram aí? A questão você está pontuando aí do extrativismo, né? Tirar o máximo da terra e das pessoas, né? Extrativismo, né? E em relação à pessoa, a escravidão, né? Exato. É porque aí o negro e o índio, em alguns momentos, eram vistos como pessoas sem alma. Então, dentro da teologia católica, né, aquela teologia única que se tinha, ou aqui estava em maior, né, divulgação na época, entendia-se que o negro, o índio eram pessoas sem alma. Portanto, eu li aqui um trechinho de algumas cartas da época que vão falar justamente de que, comparando eles a animais, né, que não tinham, eram figuras animalescas, primitivas, sem justiça, sem capacidade de decidir o que é certo e errado. Então eles eram carentes de tudo, de competências, né, para esse homem branco europeu. Era assim que os índios e negros eram vistos. Então
a escravidão ela era até uma justificativa. A gente precisa escravizá-los porque somos nós que vamos... Isso, nós vamos salvá-los. Então, os descobridores, né, a gente falou dessas motivações. Aí entra o fator complicador, né, para nós, mas basicamente a narrativa geralmente vai levar para esse ponto, né? Eles vieram, eles escravizaram, eles dominaram, subjugaram, né, mataram, enfim, fizeram uma farra. Uma coisa muito negativa é o que vai ficar marcante. Agora, a gente não pode nunca deixar de entender que há também aqueles que vêm, sim, com a intenção de catequizar, com a intenção de ensinar, de levar o cristianismo para essas pessoas, né? Evangelização também. Então, num navio daquele, né, da época lá, uma embarcação daquele, entravam pessoas militares, entravam bandidos, né, recém-retirados da cadeia, para vir para o novo mundo, quando pessoas tinham medo de atravessar um oceano enorme e chegar em terras onde pessoas sem almas estão lá nos esperando, né? Então, aí você vem com a proposta para um sujeito que está preso, ó, eu te solto, mas para você atravessar e ajudar e trabalhar lá do outro lado. Ou seja, pessoas que... você sai de uma pena, na verdade, se a gente também for analisar meio que comparando com hoje, a gente vai perceber que sai de uma pena para outra. Você se tornava livre, mas livre com o fim de trabalhar também pela colonização, pela implantação da colônia do seu país, da sua nação. Às vezes nem sempre era também do país. Sim, ainda tinha essa questão, porque as doenças e tudo mais. Então, os fatores que complicam são bastante. Mas, voltando aí, então nós temos sim essa questão da conquista, do espólio, né, de retirar dessas pessoas a sua liberdade, para que seja para um fim que seja particular ou um fim que seja de uma comunidade, mas uma comunidade do outro lado do oceano, nada a ver aquele interesse em saber do índio, né? O que eu gostaria de ressaltar para vocês aqui hoje é a questão da alteridade, o outro. Não havia em nenhum momento, da grande maioria desses indivíduos, uma preocupação com o outro, né? Em saber o que ele precisa, em saber qual é a real necessidade. E dentro de alguns que tentaram, como eu cheguei a comentar de Las Casas, né, que foi um missionário católico, começou a olhar para os índios de forma diferente, vendo que eles tinham sim alma, né, e foi um sujeito à frente do seu tempo, por isso, criticado pela própria Cúria Romana, né, e muitas vezes perseguido junto com os índios, porque outros que tinham interesse na mão de obra do índio acabavam, né, vendo aquilo como negativo. A gente está perdendo mão de obra e gente lá do outro lado não quer atravessar para cá, correr os riscos, né? Então a gente precisa dessa mão de obra. Aí vem um cara aí e fala que eles têm alma e que não é para a gente fazer o que quer com esses indivíduos. Começa a vê-los como gente. E a importância de ensinar. Ele começa a focar nisso aí, no outro, né? Existiam essas pessoas, né? Graças a Deus, que a gente pode identificar esses remanescentes ao longo de toda a história da humanidade, né? Apesar do momento ser um momento que marca muito negativamente,
haviam os remanescentes. E mesmo falando dos missionários católicos romanos. Fala, pode falar. Você falou que, graças a Deus, tinham essas pessoas que tinham uma visão deles como pessoas com almas. Mas eu acho que continua sendo problemático naquela época e hoje em dia, porque eram pessoas com almas, mas, como você falou, que precisavam ser ensinadas. Eu acho que ruim, você não falava isso só com relação à religião. Eu ainda fico meio assim também com evangelização para grupos indígenas, porque eles têm toda uma visão, toda uma cultura diferente, mas eu não posso falar que isso não tem Deus. Então, você tá, eu olho pra você e eu reconheço que você tem alma, mas eu ainda te olho com uma visão racista. Tipo, julgando toda a sua cultura, toda a sua religião, julgando a minha como uma certa. E eu acho que muito da evangelização, das missões hoje em dia, são bem próprias. Eu conheço bastante história de muitas vezes aulas que os pastores falam sobre psicologia, de como essa visão tem mudado, de como as pessoas vão com uma visão de não mudar a cultura, mas só levar o Senhor para essa cultura. Mas ainda me incomoda quando a gente estuda toda essa história e a gente meio que endeusa as pessoas que levam o Senhor para os tribos, para isso tudo, e tiram a Heróis, cultura, né? são heróis porque levaram Deus para aquelas pessoas e, cara, talvez elas até tivessem. Talvez não tenham um nível de literatura, de linguagem, mas cultura elas também já têm. Sim. Tem o Deus dele, o Deus dele. É. Eu acho que Nessa época se entendia justamente que o indivíduo era sem religião, sem Deus, né? Era assim, a forma como eles identificaram. Isso foi mudando aos poucos, né? Muito lentamente, diga-se de passagem. Agora, a gente falar de racismo nesse período é uma coisa complicada. Porque não é racismo do jeito, tipo, que eu quis Não, dizer, eu não é racismo entendi. de hoje, é racismo, tipo, a minha raça superior à sua, a minha Isso, cultura superior à sua. porque na época o que se tratava no contexto dessas pessoas era justamente de que esse povo que boa noite, esse povo ali da Europa era um povo tinha uma supremacia, questão de supremacia, vamos dizer, racial, em relação não só a negros, mas em relação a outros povos também brancos, né? Só por não ser, só por alguém não ser católico romano, já era identificado como uma pessoa de inferior, né? Uma pessoa de segunda classe, vamos dizer assim. eles achavam que essa negociação era bárbara. Só porque não lutavam com espadas e nem comiam frango. Eles comiam javali e lutavam com machado. Eles moravam em cabana e eles eram o quê? Eles eram bárbaros, para dizer que estavam tinha cultura deles. Né? Para usar Sim, sim. depois de mas É, não era do povo conhecido. exato, mas a gente não pode nunca sair do contexto quando a gente analisa, foi o que eu tentei ressaltar bastante, falando historicamente, nós temos que ter muito cuidado quando a gente sai do contexto em relação ao que eu quero dizer. A mente do indivíduo, ela foi formada por um contexto que não nasceu da noite para o dia, tá entendendo? Não era uma coisa assim, a gente criou um partido e de repente algo. Não, foi uma construção de muitos e muitas décadas, e inclusive algumas coisas vêm de séculos, entendeu? O indivíduo nasceu naquilo ali, foi criado com aquele pensamento e não havia muito, vamos dizer assim, o que destoasse daquilo, entendeu? Então a gente precisa ver, aí é o que está. O ruim é quando, como a Juliana falou, a gente coloca nos pedestais os primeiros missionários, o herói e tal, e tira todo o resto, né? Fica aquela guerra. Quem era católico romano não presta e quem era protestante era o que prestava, são os grandes heróis.
né? Foi o que eu tentei passar até no relato da França Antártica, de Villegagnon com os huguenotes, lembra? Que eles vieram para cá e até hoje, né, alguns entendem, alguns cristãos protestantes, que eles foram martirizados por Villegagnon, que foi católico. Então tem essa disputa, porque para quem é protestante, os católicos fizeram uma história negativa dos huguenotes, que eram protestantes. E ao contrário também, né, os católicos acham que os protestantes botam os caras muito lá em cima, os huguenotes, quando na verdade não é bem assim a história. Então, o que a gente precisa com tudo isso? Buscar o equilíbrio. Como eu falei, o objetivo da gente é analisar lá atrás, né, tentar ao máximo possível se desvencilhar daquela coisa que só acusa, como se todo mundo daquela época ali, todos os europeus, ninguém presta, né, só quem prestavam eram os índios e os negros, sendo que a gente não pode esquecer que muitos negros foram escravizados por traição de outros negros, né, com ajuda, assim também como muitos índios, assim que ajudaram os tupinambás, por exemplo, e tamoios, que ajudaram Villegagnon contra os portugueses, a criar a colônia França Antártica aqui no Rio de Janeiro, antes dos portugueses, né? Então, teve ajuda, e foi ajuda porque, logicamente, Villegagnon ofereceu alguma coisa, porque já havia o comércio, o escambo, né? Eu levo alguma coisa e trago alguma coisa, assim como você tinha indígenas sendo levados. Agora, não podemos nunca, em momento nenhum, estou dizendo que a escravidão não foi algo péssimo para a história da humanidade, assim também como o assassinato de milhões e milhões de povos indígenas, de indígenas, né? Destruição de povos inteiros, foi benéfico, é aceitável, pode ser justificado porque as pessoas pensavam daquela forma, também não se justifica. O que a gente está falando aqui são indivíduos frutos de seu tempo. Então a gente respeita essa questão, explica, mas não justifica, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai buscar dentro disso tudo o equilíbrio. Não vamos ficar aqui, porque a gente sabe que a história foi, o que marcou foi muito ruim, também não vamos ficar procurando jogar lá para o hall de heróis esses indivíduos que vieram, mas vamos falar do que eles fizeram, e a partir do que eles fizeram, a gente analisa dentro da perspectiva bíblica e vamos tentar construir algo para hoje. Por isso que eu falei, eu queria hoje ressaltar a questão da alteridade, que é para hoje, para a época. Havia um pensamento no outro? Provavelmente sim, mas a forma de pensar do outro, como a Juliana falou, ainda era bem complicada, né? Eles tinham as suas limitações, as suas explicações, que talvez não nos convençam, né? A maioria dos historiadores vão concordar que foi algo muito ruim para a sociedade nativa do Brasil, né? Esses povos que viviam aqui, mas também não viviam nessa paz toda, eles combatiam entre si, havia desarmonia entre. Então, não estou dizendo, né, que foi bom o português vir ou o europeu vir para cá interferir, né, mas que haviam confusões internas também, certo? Agora, é lógico que a radicalidade e o poder de armas de fogo contra arcos e flechas, né, a gente sabe aí do tamanho da covardia. E outras coisas mais, né? Doenças que exterminaram, que o indígena não sabia nem por que estava morrendo, e também do lado do branco também muita gente morreu sem saber por causa de doenças desconhecidas, né? Então, gente, voltando aí, o que eu queria pensar com vocês, né, é justamente isso. Inclusive um dos nossos trabalhos vai ser esse aí. Eu vou pedir que vocês anotem aí, nós precisamos de 2 trabalhinhos, né? O primeiro seria esse. A partir dessa análise histórica que a gente vai fazendo, nesse momento dessa história de missões que a gente está aí falando, o que a gente pode extrair, né, dessas experiências passadas para contribuir com o avanço evangelístico no Brasil e no mundo.
O que a partir desse olhar, como a Juliana já até falou aí, já até de alguma forma contribuiu com a gente, né, em relação ao que eu estou propondo aí, fazer essa análise lá de trás, olhar para esse momento histórico e o que eu posso dali extrair, né, que seja, né, de relevante. Por exemplo, não havia esse olhar para o outro, não havia uma preocupação em atender à necessidade do outro. Esse livrinho, não dá tempo da gente abordar tanto essas coisas, mas esse livro aqui, Evangelização ou Colonização, da Analzira Nascimento, que é uma missionária que trabalhou na África por muitos anos, batista ela, e esse livrinho fala desses pontos, né, dessas contradições em se pregar o evangelho com arma, a cruz numa mão e a arma em outro. Então, esses problemas aí que a gente fica mais preso quando a gente trata da história, seja história do Brasil, história geral, quando a gente relata essas conquistas, né, esses indivíduos que vinham e massacravam os povos por onde conquistavam, eles estavam acostumados a fazer isso lá. Inclusive, eles tornaram a Europa o que é a Europa por meio desse modelo. Né, um modelo que vem aí com resquícios até o dia de hoje. Inclusive ressuscitando aí, se aquecendo novamente com grande força. Né? A fornalha está bem aquecida, então já tem muita gente jogando combustível para que a coisa venha. Por isso, hoje você vê os movimentos negros, por exemplo, porque a escravidão acabou em tese, mas a gente sabe que existem muitos negros e também existem muitos brancos, né, no processo de escravização ainda. Mas, né, o racismo, essa coisa desse entendimento de que o negro não tinha alma, de que o índio não tinha alma, só a raça branca, né, só, como se não fosse tudo raça humana. Então, essas questões todas, esse livro ele vai abordar melhor, né, para que vocês consigam compreender e chegar ao equilíbrio, né, daquilo que vai ser relevante para a gente não levantar só uma bandeira de um lado ou de outro, né, se é que tem lados nessa história, porque a humanidade perde de uma forma geral, né, mas indivíduos se acharam vencedores diante disso aí. Tá? Então façam isso, por favor. Não só desse momento que a gente já abordou, mas de todos os momentos que a gente for abordando. E aí lá na penúltima aula, sexta aula, vocês vão me entregar isso. Pode mandar por o meu WhatsApp, digitado, né? Como vocês preferirem, e-mail se quiser, se for mais fácil. Então, o ponto é, a partir da análise, vamos lá, a partir da análise histórica de missões, ou vocês, depois eu posso passar também, né? Em vez da gente ficar aqui, né? Eu jogo no grupo. Beleza, então. É isso aí, que é a proposta da matéria toda. Ficar sempre, falar desses pontos, tratar de pontos históricos de missões, mas com o objetivo de analisar isso na perspectiva bíblica, tentando trazer alguma contribuição, algo que possa aprimorar, possa contribuir de fato com o nosso processo evangelístico hoje no Brasil e pensar também, logicamente, aí no resto do mundo, tá? Pode falar. Pensando num contexto de evangelização histórica, racista do ponto de vista que eu te falei. Eu vou oferecer para você minha criação. Isso aqui, né? Eu sou diferente de você. Porque porque você não tem nada assim que te oferecer tudo. Uhum. Como que você acha que é porque eu não tenho noção de como é nos campos de, como se chama quando você vai ser missionário? Nos campos missionários. Como que é o treinamento? Como que é a cabeça deles hoje em dia? Dos missionários? Então, olha, Se é algo que ainda existe, se é algo sim. que é pouco. Sim. Olha, por exemplo, primeiro o missionário tem que saber lidar com o racismo, com o preconceito, porque boa noite, porque geralmente ele vai ser hostilizado. Não, mas falando de, é porque eu deixei muito longe, Dele né? para com
Sim. indígenas como pessoas Sim, o missionário não ele precisa estudar bastante a questão antropológica, sociológica, né, que vai discutir essas questões do racismo, do outro, de pessoas, culturas, né? Então, um missionário que não procura entender, primeiro passo hoje, graças a Deus, que todas as agências missionárias, né, pelo menos aquelas ligadas, eu puxei a última estatística da Associação de Escolas Missionárias no Brasil, e todas elas têm seu conteúdo programático no treinamento missionário esse cuidado, de levar essa preocupação à pessoa missionária, ao missionário, né, homem ou mulher, para que tenha esse olhar de destaque para a cultura, de respeito para com a cultura, e até mesmo com a questão religiosa, né, porque, gente, chegar com a faca, né, com a espada na mão, você cria um abismo enorme. Você precisa, né, existe aí um ditado, quase que um ditado popular entre quem entende missões, que primeiro você ganha o amigo para depois você ganhar o irmão. E isso é fato, porque ganhar o amigo, você vai precisar respeitar a cor, né, a questão, hoje aí a gente tem discussões de gênero, né, pessoas que pregam, existe um movimento jovem da Jocum que trabalha evangelizando prostitutas no centro do Rio, ali para aquelas bandas, pessoas, né, drag queens, todas essas questões de gênero aí. Então, como que você vai para lá se você não entender, se você já parte julgando? E grande maioria histórica da igreja ainda tem essa dificuldade, né? Com gênero, então, é coisa muito recente. Como entender, como receber? Vamos fazer uma ala da igreja para receber essas pessoas? Como receber um indivíduo, não sei, aí, me perdoe a ignorância, não sei se a drag queen, eu acho que é, né? A drag ou o drag, como você recebe uma pessoa, às vezes, como eles dizem, né, montados e tal. Já pensou? Então, verdade. Se a gente vai com o coração aberto, primeiro passo. Aí a geração dele, muitos gays, homossexuais iam contra ele porque ele era conservador, né? Ele achava assim, a minha sexualidade... então acho que o primeiro passo para o missionário, primeiro, tem que haver a vocação, o chamado. E a partir da vocação do chamado, desse entendimento de que Deus nos chama, seja, ainda que não seja para ser missionário em tempo integral, eu sou missionário independente disso, né? A Bíblia manda que a gente pregue o Evangelho. Então, na perspectiva bíblica, eu preciso ter o parâmetro do amor. E o amor bíblico, né? Porque aí volta aquela questão de conceitos, né? Tem muita gente com um conceito de amor errado, mas o amor bíblico é aquele que não se ensoberbece, não se ufana, não, enfim. Vai além do que você está vendo, vai além do que a pessoa está dizendo, às vezes, quem ela é, que a gente precisa levar a identificação dessa pessoa para Cristo. Ó, eu estou aqui para... Não estamos para... nossa missão não é, como a gente falou, né? A missão é de quem a missão? De Cristo, de Deus. Se a missão é de Deus, não é minha, então eu preciso saber dele o que eu tenho que fazer. E a minha missão, ou a submissão, né? Porque eu estou debaixo da missão de Deus. Então, a minha parte aí não é convencer corações, não é convencer e transformar mentes, é pregar o Evangelho da melhor maneira possível, respeitando essas questões, né, que são sociológicas, que são pessoais, e vão além, né? Vão além aí porque abre-se um leque muito grande em relação a preconceito, racismo. Acho que nós precisamos nos despir dos nossos preconceitos, e temos muitos. E isso eu estou falando de mim mesmo, sabe?
como eu acho que eu não saberia me portar. Nunca tive a experiência diante de uma drag queen, mas acho que eu até ficaria sem jeito, não teria, porque é uma coisa que não faz parte da minha realidade, né? Agora, também, nada impede de receber uma pessoa bem, de abrir o coração e falar, olha, né, se a pessoa chega, como que você quer ser chamado? Me desculpe a ignorância. Enfim, ser sincero, mas não é uma coisa, não, vamos falar isso aqui, montar um discurso, né? Aí pega ali a folha, você, enfim, fica, né, como se uma coisa decorada, uma coisa fria. E não é por aí, porque aí vai para colonização de novo, né? Essas questões ruins que marcaram muito o início da história da evangelização cristã, né? A forma de divulgar isso. E foram poucos que tentaram tirar essa marca negativa, que lutaram contra isso. Foram poucos, infelizmente, né? Então hoje a gente pode partir daí, né? Esse é o meu ponto. Você vai fazer a sua análise desses pontos e vai aumentar ainda mais aí o seu repertório na sua resposta, tá? Mas eu vejo aqui, é uma identificação a partir das minhas leituras, então esse aqui é um dos livros, e ele vai falar justamente desse ponto. Falta um olhar, uma preocupação com o outro de verdade. Amor, né? O amor bíblico envolve isso, amar ao próximo como a ti mesmo, envolve isso, essa preocupação com o outro, cuidado, valorização, respeito, compartilhamento, palavras que a mídia se apoderou hoje aí, mas na verdade são conceitos que a gente vê, são bíblicos. São coisas que Paulo exercitou, os primeiros apóstolos exercitaram essas questões. Paulo, você imagina, ele precisou passar por uma experiência lá de ser um mártir. Ele era martirizador, né? Era o cara que matava cristãos, para depois ser várias vezes e acabar sendo martirizado. Ou seja, ele não poderia ser quem ele foi como cristão se ele não fosse esse indivíduo antes, para entender e ter compaixão, misericórdia com os seus perseguidores, né? Ao ponto de falar e realmente a gente perceber que ele imitou, né, Cristo, e pedia que as pessoas o imitassem enquanto ele fosse imitador de Cristo. Então, biblicamente, a nossa perspectiva bíblica, teológica, precisa ser daí. É para lá que a gente tem que correr. Estou diante de uma situação inusitada, diante de preconceito, diante de falta de amor, diante de racismo, enfim, seja o que for, a gente tem que recorrer às Escrituras, né? Para que a gente ali veja, peraí, quando eu olho para essa colonização, escravidão, esse olhar que se tinha dos nativos, sem alma, sem religião, sem Deus, como a Juliana falou, talvez alguns estivessem muito mais próximos de Deus antes dos conquistadores do que a partir deles. Porque muitos nativos aceitaram o cristianismo, se converteram ao cristianismo por medo, né? Então, essa é uma realidade, né? Você... aí a visão do Apocalipse, né? É uma visão assim. Muita gente... Sim. Infelizmente é uma... E como algumas pessoas chegam, eu já discipulei pessoas que falavam assim, quando o pastor vai pregar em Apocalipse, eu vou embora. Não fico, porque tem medo do livro de Apocalipse, né? Porque por anos e anos, Apocalipse foi usado a partir daí, né? Para justificar a Inquisição, para muitas barbaridades também, né? Enfim, foi interpretado de forma errada,
E quando a palavra que a gente pode resumir Apocalipse é esperança. Jesus é a esperança. Ele é a nossa esperança. Entendeu? Então, o que ele está falando ali o tempo todo, e ele ainda diz lá, né? Não para que vocês tenham medo, mas para que vocês tenham esperança. E trabalhem a fé que vocês têm porque o fim vem. É uma coisa certa. Aquilo tudo ali é certo. E a gente trabalha Apocalipse como se vamos fazer algo para fugir do Apocalipse, né? Que é a ideia dos deixados para trás. Vamos fazer algo para não sermos deixados para trás. Então faz igual, usando aí, né, comparando, né, uma coisa que foi horrível esses dias, mas é como essas pessoas que lá de Cabul se agarram num avião para não ser largado para trás. E às vezes nos ares foi. Porque se for, né, se você você vai. É parte de Deus para nós e não nós que determinamos para Deus. Mas aí vai para a teologia total, né? Vamos lá. Então, vocês vão fazer esse trabalhinho. Então, o que a gente estava falando aí dessas primeiras dos colonizadores, a questão da escravidão e tal. E nós vimos também que os protestantes, né, viam da mesma forma. Depois que houve a reforma protestante, a igreja não estava protestante 100%, a igreja fidedigna à palavra, e os católicos romanos os únicos errados na história. Havia ainda muito problema na igreja, né, no cristianismo da época, no entendimento, né, do cristianismo da época, para ser tratado. Então, quando esses indivíduos estão aqui colonizando, descobrindo e tal, e os protestantes estão formulando lá as suas teses, as suas confissões, né, para bater de frente com o catolicismo romano, com as bulas papais, para confrontar, é isso que a gente precisa aí ressaltar. A preocupação deles nem era tanto de evangelizar. Os protestantes foram pensar em evangelizar, em levar o evangelho para outras pessoas, né, para outros povos, muito tempo depois, né, de forma mais massiva, assim, como os católicos já estavam fazendo nesse período com os jesuítas e outras missões católicas, né? Então, o próprio termo missão foi cunhado pelos católicos romanos. E ele geralmente está ligado a essa, quando você fala missão para alguns, né? Se você falar missão entre povos indígenas aí que conhecem um pouco da história, eles ficam horrorizados, porque foram essas missões que chegaram lá e detonaram os seus antepassados. Então, até os termos a gente precisa se preocupar, né? Por exemplo, termos que trazem problema. Vou dar um exemplo. Eu sou de uma igreja presbiteriana e lá a gente evita usar o termo predestinação, por exemplo, que é um termo que complica muito, que aqui no ambiente seminário, teologia, beleza, a gente tem que tratar disso e vamos lá, vamos trabalhar conceitos, termos e tal. Agora, para a igreja, você começar a falar de predestinação, às vezes, traz mais problema do que solução, explicação da palavra. Jesus não estava preocupado com doutrina, com formação, sistematização, assim como os primeiros evangelistas, os primeiros missionários. A preocupação é explicar da forma mais sucinta, objetiva, simples possível o evangelho. A intenção é facilitar e não fazer como a igreja fez por muito tempo, dificulta. A intenção da igreja era dificultar. E aí, para quê? Meu pai usa muito essa expressão, né? Dificultar para vender facilidade. Então, você cria mecanismos, né, para que o outro dependa de você. Precisa de mim para chegar a Deus, para chegar ao perdão, para obter salvação. Você precisa de mim. E não é por aí. Então, aí eu ressalto aí a fala que a Juliana propôs da questão de que, às vezes, muitos indígenas, muitos nativos estavam muito mais próximos de Deus antes do descobrimento, do contato com o europeu, do que depois disso, tá bom?
Então, os protestantes tinham basicamente essa mesma identificação, essa mesma visão de mundo e de homem. Não fazia tanta diferença, tá? E foram muito mais tardios a começarem a desenvolver alguma coisa em relação a um projeto de missões do que os católicos já possuíam, né, com as ordens, né, a ordem franciscana. A história relata, por exemplo, Francisco de Assis como um missionário que foi uma espécie de protestante dentro da igreja da época, né, que foi contrário, porque para você fazer parte de uma ordem daquela, você precisava ter grana, porque tinha que ter dote, né, você para virar freira, ou virar frade, ou virar monge, você tinha que ter alguma coisa para oferecer, porque você ia viver lá comendo e bebendo às custas deles. Não, você levava alguma coisa e contribuía. E aí vem Francisco de Assis e vai mudar isso, ele vai fazer a questão do voto de pobreza. E aí ficou aquela guerra com a Cúria Romana. Peraí, como que você vai fundar? Quem que vai manter isso aí? E aí ele propõe Deus, né? Porque se a gente está a serviço de Deus, o dinheiro não se põe à frente, né, da missão, mas a missão está à frente do dinheiro aí. Se Deus mandar e Deus outorgar, é porque ele vai dar condição de ir, de algum lugar vai ser levantado. Olha que coisa muito à frente do tempo dele, né? E conseguiu a trancos e barrancos, né? Desde que você não pese, Francisquinho, no nosso bolso, você pode ir fazer, mas levou muito tempo, foi desgastante também conseguir conciliar essa nova visão, essa visão de que não é necessário grandes riquezas, se existiam pessoas com vontade de ir, né, e servir a Deus, e mesmo sendo pobres, né, o importante é que ela tivesse condições de ir, e o apoio, porque a igreja, não, você quer fazer, mas não tinha apoio, né, não apoiava, a não ser, por exemplo, na cruzada, né, que não tinha mais ninguém para enviar, não tinha mais soldado, já tinha todas as expedições que foram antes, já tinham morrido, então pegou os mendigos, as crianças e manda. Então, essa visão de cruzada ainda está aqui nesse período, já tinham acabado as cruzadas, mas a conquista, a forma de conquistar, a forma de se relacionar é desse tempo de cruzada. Eu vou lá e massacro o que tiver que massacrar, quem não se submeter, eu passo por cima, igual o Bope aí, o Caveirão, vai passar por cima de que tiver ali, de barreira, de concreto, de ferro, de que for, vai passar por cima. A ideia é, nós temos que conquistar, não tem opção, porque o cara estava sendo, como Villegagnon, ele teve apoio do ministro, ele teve apoio do rei, mas deram dinheiro para ele. Agora, isso só tem uma chance, ou dá certo ou dá certo, porque você está gastando dinheiro do chefão lá, do rei, grana, você está demandando dinheiro. Então ele veio para fazer dar certo para ele, não estava para Villegagnon, não importava se era católico, se era protestante, se era bandido da cadeia de Paris. O que eu quero é chegar lá e a coisa dar certo. E ele até respeitava as mulheres indígenas, né? Ele respeitou bastante, porque ele não queria que os homens que foram com ele tomassem essas mulheres por esposa. E ele ficava pedindo, manda a mulher para cá para casar com esses homens que não está dando certo. Ele tinha que prender, ele tinha que punir, ele punia severamente para que não virasse bagunça, mas ele não conseguiu, porque o homem via aí, ó, a visão de que o homem tinha, que a mulher era propriedade, seja ela do outro ou de quem for, vamos conquistá-la também, subjugá-la e violentamente. Agora, eram todos? Não era todo mundo que pensava assim, mas a maioria, né? Então, essa coisa de maioria é complicado. É o que entra para a história, às vezes, é a maioria, o pensamento da maioria, é a voz da maioria, ou pelo menos o que se diz maioria, né?
maioria naquele tempo, Portugal e Espanha eram as grandes potências, era onde o dinheiro estava rolando, todo mundo queria estar ali. Né? O comércio dependia deles, eles mandavam nas navegações, nas travessias, rota para as Índias e tudo mais, está lá, dependendo deles. Até que surge a tal da Inglaterra aí e começa a mudar o foco, tirar o foco da França, de Portugal e Espanha. Então, esses protestantes que a gente tem aí no período pensavam muito parecido. Eu vou só ler aqui de novo, porque muita gente não estava aqui. Eu só quero ler uma carta da época para vocês tentarem, um trecho, né, da cartinha lá da época, para vocês tentarem identificar isso melhor. Olha, um dos que vieram com Villegagnon, ele disse sobre o povo. O povo era bárbaro e estranho. Eles vivem sem conhecimento de nenhum Deus, sem inquietude de espírito, sem lei e sem nenhuma religião. Tal como os animais, eles estão à mercê dos seus instintos. Então, esses colonizadores frisavam as questões de poligamia, as questões da antropofagia, né, canibalismo, essas questões para eles, acabava com, não, a gente está aqui, aí a gente tem que salvar eles disso. E pegavam isso justificando a partir daí que eles iam mudar essa realidade, eles acabavam usando forças muito piores e praticavam coisas piores ainda. Tá? Isso é de uma visão protestante, né, da época. Aí vamos culpar e vamos também jogar esse cara no lixo e tal, tudo que ele fez não presta. Não, ele é fruto do seu tempo, né? Com o erro, com o acerto, e a gente precisa analisar que ele era fruto do tempo dele. É isso que a gente precisa ter. Não justifica os erros dele, mas a gente... Sim, com certeza. Você vai numa tribo indígena, chega lá, vê, às vezes, pra gente, falta de higiene, né, a forma como fazem a comida, como vivem de uma forma geral, né, não tem banheiro, nenhuma preocupação, às vezes, de afastar as fezes e urinas. Então, são coisas que, às vezes, nós, pelo nosso contexto cultural, a gente chega na outra já julgando e discriminando.